vimos que o homem, ao ser criado, foi-lhe dado o arbítrio, não livre arbítrio, por causa da responsabilidade que Deus tinha dado. Deus tinha dito para o homem não comer do fruto. O homem fracassou, desobedecendo a Deus, e com isso recebeu o juízo, que foi a maldição e a morte na primeira dispensação. Então, vamos prosseguir no nosso estudo. Você tem aí na tela o mapa bíblico. Nós temos a eternidade passada, temos a linha do tempo que nós estamos inseridos, representando aí a eternidade futura. Então, só para você visualizar e ficar fácil a compreensão, mais uma vez aí, a linha do tempo. E Deus, para cada dispensação, nós temos aí na história 7 dispensações, e esse é o desenho do mapa bíblico. Nós chamamos a primeira dispensação de inocência e já tratamos dela. Vamos entrar na segunda dispensação, que é justamente a consciência. Mas ainda vem o governo humano, a promessa, onde começa a surgir o Estado de Israel. Temos aí a lei, aqui o surgimento de Israel, você vai entender um pouco isso. A dispensação que nós estamos vivendo atualmente, que é a dispensação ou período da graça. E, por fim, a última dispensação, que é o período do reino milenar. Então, para cada dispensação, cada período na história, Deus deu uma responsabilidade ao homem. Então, temos aí isso aí, essa figura representando o juízo de Deus, porque o homem fracassa em cumprir a sua responsabilidade e, com isso, vem o juízo pelo fracasso do homem. Então, estamos entrando agora no segundo período na história, que é o período da consciência. O que é interessante é que depois da expulsão do jardim, Adão e Eva, eles tinham uma responsabilidade de ensinar os seus filhos o que viria a agradar a Deus. E a partir de então, uma nova chance é dada ao homem como uma nova responsabilidade. É interessante e vale lembrar, foi falado na primeira dispensação, que o homem fracassa até em agradar a Deus. Foi o que eles fizeram. Depois que eles pecaram, a Bíblia diz que eles se esconderam, mas eles se vestiram com folhas, só que não era o que agradava a Deus. A partir dali, Deus estabelece uma nova responsabilidade. Deus mata um animal inocente e veste ambos, Adão e Eva, com a pele desse animal, mostrando agora uma nova responsabilidade, e você vai entender isso agora à frente. Gênesis capítulo 4, versículos de 1 a 3, a palavra do Senhor diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículos 4 a 6. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Versículo 7, olha só. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. É muito importante notar o que aconteceu depois do pecado do homem. Eles tentaram agradar a Deus da sua maneira, o que eu estava falando no início. Eles tentaram agradar a Deus da sua maneira. Por exemplo, Gênesis capítulo 3, versículo 7 e 21, a Bíblia diz assim, ó: abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam o quê? Nus, coseram folhas de figueira. Sabe o que é isso aí? Eles tentaram dar aquele velho jeitinho, como sempre. Na história, o homem está sempre tentando dar um jeitinho nas coisas. Então, eles coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Só que a Bíblia declara: fez o Senhor Deus vestimenta de peles. Isso aqui é a solução de Deus para o problema do homem. Então, amados,
Percebam que agora houve um sacrifício, um animal inocente teve de ser morto para cobri-los. Temos então estabelecida uma nova responsabilidade. Eles tinham agora que obedecer a sacrifícios cruentos para agradar ao Senhor. Gênesis capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz: Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O que é que isso quer dizer para nós? Isso nos mostra que Abel sabia que para agradar ao Senhor tinha de ser através de uma oferta de sacrifício. Sem dúvidas, Caim e Abel tiveram a mesma educação. Os pais não iriam vacilar novamente. Só que o que vemos é que Abel respeita a orientação, mas Caim não. Se houve pecado nos pais e Deus sacrificou um animal para cobri-los, fica então a responsabilidade do homem em fazer do método de Deus. Então a Bíblia mostra: agradou-se o Senhor. E isso significa que houve uma aceitação de Deus. Agradou-se o Senhor do quê? Da oferta? Não, a Bíblia deixa clara a ordem. Agradou-se o Senhor de Abel. Amados, isso aí é o homem interior. Deus sabia o que estava no interior de Abel. Então ele se agrada de Abel, do homem interior, seu caráter. Depois é que a Bíblia fala da sua oferta. Com o caráter voltado para as coisas do Senhor, o homem acaba agindo de modo correto. Ele acaba por obedecer a Deus. O que é que isso nos ensina? Abel nos ensina que mesmo participantes da culpa de Adão, o homem poderia ser aceito por Deus por meio de um sacrifício. Agora há um contraste aí. Gênesis capítulo 4, versículos 3 e 5, diz que trouxe, olha só, Caim do quê? Do fruto da terra. Claro que o método foi errado. E a Bíblia mostra que Deus não se agradou disso. Ou seja, não tem aceitação. De quem? De Caim. Do homem interior, seu caráter. Deus não se agrada de Caim e, por consequência, da sua oferta. Ou seja, o método de Caim foi o método errado. Agora tem um segredo aqui para nós, e é revelado na sua palavra. 1 João capítulo 3, versículo 12, a Bíblia diz que Caim era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Assim como Abel nos traz uma lição, Caim também nos mostra como o pecado tornou-se hereditário e conduziu ao primeiro homicídio. Percebam que Caim, ele fica inconformado. Versículo 5, Gênesis capítulo 4, versículo 5. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Mas como Deus é amoroso com ele. Olha só o versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amados, essa ordem do Senhor não teve sucesso. Porque no versículo 8, a Bíblia diz: disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Mas vem o fracasso do homem. Essa história revelada nas Escrituras, ela não termina aí, porque o homem ele vai fracassar. A partir daí, dá-se início uma grande corrupção na terra. E é interessante que Gênesis capítulo 6, versículos 5, 11 e 12, diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então, amados, isso aí traz uma dor muito grande no coração de Deus. E essa dor é manifestada. Gênesis 6, versículo 6, a palavra diz: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Imagine agora a tristeza do Criador,
porque a maldade havia se multiplicado em toda a terra, e era evidente que o homem precisaria de mais auxílio do Senhor, mesmo sendo pecaminoso. E é aí que nós temos um homem que acha graça aos olhos de Deus, graça, o favor imerecido do Senhor. Versículo 8, a Bíblia diz: porém Noé, no meio de tanta gente pecaminosa, no meio de tanta gente corrupta, não que Noé não tivesse pecado, ele tinha pecado, mas a Bíblia diz, porém Noé achou graça diante do Senhor. Mas por quê? Olha aqui o segredo, versículo 9, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Amados, Noé andava com Deus. Noé andava com o Senhor. Logo então, Deus se manifestaria a Noé. Manda que ele construa uma arca, um grande barco, dando a ele todos os detalhes. Você pode ler depois, nos versículos 14 a 17 de Gênesis capítulo 6, todos esses detalhes, Deus se mostrando gracioso para com Noé, dando as medidas exatas. Demorou mais ou menos uns 100 anos para que a arca ficasse pronta e para que começasse a chover na terra. E o que é interessante é que a Bíblia mostra que ainda não havia chovido na terra. Imagine Noé pregando, Noé instruindo as pessoas, dizendo que Deus iria destruir o mundo com águas do dilúvio, mas até aquele momento a chuva não havia chegado ainda na terra. Imagine a incredulidade das pessoas. Mas Noé era um homem íntegro, um homem que achou graça diante do Senhor. Para o fracasso do homem, então, vem o juízo de Deus. E nessa dispensação, Deus se pronuncia mais uma vez. Gênesis capítulo 6, versículo 13. A Bíblia diz: então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Capítulo 7, versículos 11 e 24. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Duas coisas nós devemos observar aqui. Primeira, nunca havia chovido na terra até aquele momento. O que era que Deus fazia? Ele regava a terra, regava o solo com um vapor. Gênesis 2, versículo 6. Uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Segunda curiosidade, o dilúvio foi tão intenso, mas tão intenso que nem as aves dos céus foram poupadas. Olha o versículo 7 do capítulo 6. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Imaginem a incredulidade das pessoas. Homem rindo na cara de Noé enquanto ele pregava, porque a Bíblia declara que Noé era um pregador da justiça. 2 Pedro capítulo 2, versículo 5. Eu fico pensando como os homens devem ter ficado quando Deus trancou a arca. Porque a agonia foi tanta, e Noé, com o coração compungido a salvá-los, poderia colocar o plano de Deus por água abaixo. Então a Bíblia nos revela um detalhe impressionante que muitas vezes lemos e passamos despercebidos. A Bíblia diz: e os que entraram eram um macho e uma fêmea, de tudo o que é carne, conforme Deus lhe ordenara. E o Senhor fechou a porta por fora, mostrando que Deus é gracioso. Se ele deixa essa responsabilidade para Noé, imagino que enquanto as águas do dilúvio poderiam estar levando aquele grande barco, a arca, os homens batendo lá no desespero, Noé, abre essa porta, eu quero entrar. E se Noé abre aquela porta, talvez a coisa poderia ficar feia. A terra então fica encoberta por 5 meses, as águas baixam, e Deus, em sua bondade, mais uma vez estabelece um pacto com Noé. Gênesis 9, 11 a 13. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra, disse Deus. Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Mais uma curiosidade interessante. Os homens, até ali,
É a partir dali que começa o medo dos animais, e a partir dali eles começam a comer carne. Olha que interessante, Gênesis 9, 2 e 3. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. E a partir daí toda a terra começa a ser repovoada através de 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e a esposa dos seus 3 filhos. Então vimos, primeiro período na história, período da inocência. O homem recebeu a responsabilidade, que era não comer o fruto. Ele fracassou, recebeu o juízo de Deus, que foi a morte. Entramos então na segunda dispensação, no segundo período da história. Chamamos esse período de consciência. A responsabilidade foi dada ao homem, que era obedecer a sacrifícios. O homem, mais uma vez, fracassa e recebe, por consequência, o juízo de Deus, que foi o dilúvio universal. Estamos vivendo algo muito semelhante aos dias de Noé. Pessoas estão sendo salvas e acrescentadas a uma arca chamada igreja. Haverá um juízo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz que haverá um juízo, não mais pelas águas, mas sim por fogo. E Deus fechará essa arca por fora, assim como a primeira foi fechada. Veremos mais no terceiro período, onde falaremos sobre o governo humano. Mais uma vez o homem vai fracassar e vai receber como consequência o juízo de Deus. Deus continue a abençoar a sua vida.